Olá, boa noite. Estamos começando o primeiro Educação em Debate do ano de 2018. O programa Educação em Debate, que é um programa produzido pelo Sindicato dos Professores da Rede Municipal aqui de Passo Fundo, o CMP Sindicato, e que quinzenalmente a gente vem aí com assuntos ligados à educação aqui de Passo Fundo e ligados ao magistério municipal. E no programa de hoje a gente recebe a professora doutora em filosofia, Patrícia Ketzer, também a professora da Rede Municipal e dirigente do CMP Sindicato, Regina Costa dos Santos, que vão tratar um pouquinho com a gente sobre o que é estudar gênero na escola, né? Um assunto bem polêmico, que vem levantado bastante polêmica ultimamente e que a gente precisa saber, afinal de contas, o que é esse tal de gênero, o que é estudar gênero nas escolas. Boa noite, Regina. Boa noite, Patrícia. Sejam bem-vindas ao programa Educação em Debate. Boa noite, Ingra. Boa noite, Patrícia. Boa noite a todos, né, que acompanham o programa do CMP. E que a gente possa, nesse ano aí, né, desenvolver vários temas que possam estar contribuindo com os professores, né, no dia a dia, na escola, e também ser um meio aí de comunicação, né, do sindicato com a categoria e também com a comunidade. Que possamos fazer uma boa discussão. Boa noite, Ingra. Boa noite, Regina. É um prazer estar aqui com vocês para que a gente possa falar desse assunto que é tão importante, tão urgente hoje na nossa sociedade. Bom, para a gente começar, antes de a gente falar o que é gênero e o que significa ter gênero dentro das escolas, o que é a escola? Vocês duas são professoras e no momento que a gente discute qual que é o papel da escola, a gente precisa ter muito claro qual que é realmente esse papel e o que ele significa na vida dos estudantes que frequentam. Então, acho que é mais importante, assim, perceber esse papel na sociedade que a gente vive hoje, né? Porque eu acho que a questão dos papéis da escola, acho que a Patrícia pode aprofundar muito mais essa discussão, né? Mas, na minha avaliação, assim, os papéis da escola ele vai mudando de acordo com as necessidades que vai surgindo do momento no qual a gente vive, né? Hoje, então, no século XXI, a gente vendo a escola, assim, para mim eu tenho uma leitura de que a escola, ela é o espaço que a gente tem por obrigação formar o cidadão para a vida, né? Para a vida. Esse é o principal objetivo da escola. Eu acho que ela já deixou de ser conteudista, né? Eu acho que a gente já viveu alguns momentos históricos onde se tinha aquele objetivo único e tão só, né? De ensinar o conteúdo da grade curricular. Hoje a demanda que a escola tem e também a realidade na qual os alunos nos trazem, essa relação ela foi mudando. Não significa que a escola deixou de ensinar os conteúdos que cabem a ela estar desenvolvendo, mas que ela tem sim um papel fundamental, até porque nesse espaço que as crianças têm a oportunidade de ter suas primeiras experiências enquanto sociedade, né? Então é na escola o ambiente onde a gente tem de fato o desafio hoje do professor estar preparando essas crianças para a vida, que com base no currículo que a gente tem que desenvolver, que a gente possa estar tendo esse olhar na criança como um todo. Né? Perfeito, concordo com a Regina, eu acho que é isso mesmo, né? Se a gente for olhar para a sociedade que a gente vive hoje, é comum que a gente fale na sociedade do conhecimento, porque o que a gente mais valoriza hoje é, de fato, o conhecimento. E a informação, ela está ao nosso acesso, está na palma da mão, né? Basta que a gente tenha uma conexão com a internet que a gente consegue a informação que a gente precisa. Então, não faz sentido o papel do professor ser transmitir ao estudante informação. O processo que se dá em sala de aula deve ser um processo de construção coletiva do conhecimento. E isso não se dá simplesmente a partir dos conteúdos. A escola deve formar para como a Regina falou, para a vida, né? Uma formação humana que leve em conta a empatia com outros seres humanos, o respeito não só com outros seres humanos, mas com o ambiente em que se vive, né? Com o meio ambiente, que a gente carece tanto disso hoje. E se a gente não voltar a educação para isso, a gente tem muito pouco a evoluir em termos de sociedade. Então, eu penso que o papel da escola é desenvolver a autonomia do estudante para que ele possa, por ele mesmo, ser capaz de construir seu processo de aprendizagem, mas também educar para o respeito, para a igualdade, para a justiça.
Quando tu traz isso de educar para o respeito, também significa trazer para os alunos o conhecimento sobre o diferente, né? Porque quando a gente fala sobre uma diversidade de alunos, a gente fala sobre indivíduos totalmente diferentes. Quando a gente fala no processo de educar e em toda essa discussão de assuntos que são tratados pelos professores com os alunos, a gente também está falando sobre como lidar com o diferente, porque no diferente a gente traz aí questões raciais, tratar dos assuntos dos LGBTs e também a questão de gênero. Seria isso? Exatamente. Eu penso que a escola ela precisa ter esse olhar para essas questões, porque se a gente for pensar, o nosso mundo está em constante transformação. A sociedade que a gente vive hoje é muito diferente da sociedade de 5 anos atrás. A gente não precisa mais de um longo tempo para ter uma grande transformação. Então, a escola precisa estar preparada para isso e perceber quais são os pontos que a nossa sociedade é mais carente hoje. E eu acho que é justamente por essa transformação ter sido tão rápida que a gente precisa lidar com temas que ainda são negligenciados pela nossa sociedade, como, por exemplo, o racismo, o machismo, a homofobia. São temas que eles não podem mais ficar esquecidos, porque pensar uma transformação social, pensar em construir uma sociedade melhor, passa por discutir essas temáticas também. Que são temáticas presentes na sala de aula, né, Regina? Nesse sentido, assim, hoje não tem como ensinar matemática, e eu estou falando da experiência que tenho com a escola pública, matemática, química, física, né? Português, geografia, se a gente não olhar para a realidade dos nossos alunos. Vou dar um exemplo, a questão da violência doméstica. É uma pauta que perpassa pelas discussões de gênero, né, que precisa se ter todo o envolvimento da sociedade na defesa desse tema, no sentido de que a gente possa estar avançando em políticas públicas voltadas a isso, onde a gente é muito comum nas escolas, a gente atender alunos com esse tipo de demanda vinda da sua realidade. A questão da violência sexual, é muito bonito a gente ouvir campanhas, né? Somos contra a violência sexual, mas na escola a gente tem um ambiente propício onde possa estar discutindo, orientando esses jovens, né, de como proceder nessa sociedade que está aí cheia de maldade. No entanto, se tem toda uma discussão proibindo a escola de fazer essas discussões. E quando a gente faz a defesa do Plano Municipal de Educação, a gente traz presente assim que hoje a realidade pede isso, né? Que bom, Patrícia, se nós não precisássemos estar discutindo isso na escola. Que eu entrasse com o meu livro e pudesse dar a minha aula, né? Mas hoje não, hoje inclusive está ligada à questão da aprendizagem. Se o professor que acha que entra dentro da sala de aula vai passar o seu conteúdo e não vai olhar para a realidade dos alunos, gente, isso está diretamente ligado com a questão da aprendizagem. Influencia diretamente. Uma criança que não está bem, ela não aprende. Isso não sou eu dizendo, são cientistas, né? Tem várias pesquisas nessa linha que dizem que de fato a escola precisa repensar o seu formato, né, a sua atuação, e aí nós professores, né, em sala de aula, para que a gente possa de fato atender essa demanda que está aí hoje, que perpassa sim a esses temas e que é necessário encarar com muita seriedade. Isso que vocês trazem é muito importante, assim, porque a gente vê que muitas pessoas que não são a favor do estudo de gênero ou de que se discutam essas temáticas, pode ser que elas não tenham presente essa questão de o quanto é presente dentro da sala de aula, no contato com os alunos, tanto essa questão de gênero, como violência contra a mulher, a própria homofobia. Cabe a gente lembrar que Passo Fundo é uma das cidades com um grande número aí de evasão escolar de alunos LGBTs e também de suicídios de jovens LGBTs. Então é uma temática que no momento que se trata gênero, também se discute todas essas questões, não só com os alunos, mas com a comunidade, é isso? Exatamente, eu acho que vem naquela perspectiva que tu colocaste antes, Ingrid, de saber lidar com o diferente, né? Se a gente educar nossas crianças para saber respeitar o diferente, a gente vai ter uma sociedade muito melhor no futuro e vai resolver esses problemas de feminicídio, por exemplo, né, que é o assassinato de mulheres apenas por ser mulheres,
ou da própria violência doméstica, ou da homofobia, né, da violência contra a comunidade LGBT. Se a gente ignorar isso, o problema não some, né? Não existe problema que termine porque simplesmente foi ignorado por nós. Então, a única perspectiva que a gente tem de realmente a longo prazo conseguir modificar essas estatísticas, né? São 12 assassinatos de mulheres por dia no Brasil e 135 estupros. Então, o Brasil é o 5º país que mais mata mulheres no mundo. Se a gente negligenciar isso, né, é o país que mais mata pessoas trans. A gente vai continuar com esses índices e não há outra forma de resolver isso a não ser se propondo a ensinar, a educar nossas crianças para o respeito e para a igualdade. E estudar gênero é nada mais do que isso, é educar para o respeito e para a igualdade, para a compreensão de que nós, mesmo tendo nossas diferenças, porque nós temos diferenças, somos todos sujeitos únicos, mas mesmo com essas diferenças, nós somos todos sujeitos de direito e merecemos ser respeitados por aquilo que nós somos na vida em sociedade. Patrícia, eu vou aproveitar que tu está aqui, professora de filosofia, e para a gente desconstruir algo que é um dos tabus aí quando se fala sobre gênero. Muito se fala sobre gênero ser uma construção social. E uma das maiores polêmicas que giram em torno desse assunto é justamente essa coisa do coisa de menino, ou ensinar menino a virar menina, ou menina a virar menino. Afinal, procede esse tipo de ensino dentro de sala de aula? E o que é essa construção social do gênero? Não procede. Então, muitas pessoas têm me procurado e perguntado, inclusive, sobre isso, né? Se estudar gênero é ensinar o menino a ser menina. Não. A gente, quando estuda gênero, né? E estudar gênero é se dedicar, de fato, à pesquisa científica sobre a temática. A gente tem psicólogos fazendo isso, a gente tem educadores fazendo isso, psiquiatras fazendo isso, a gente tem uma variedade gigante de profissionais, antropólogos, sociólogos, que se dedicam aos estudos de gênero, e nesse processo não existe relação nenhuma com tu modificar o gênero de uma criança ou modificar a orientação sexual dessa criança. Isso é uma grande confusão, né? Então, o que se discute muito é que existe uma diferença entre gênero e sexo. Isso sim, né? O gênero, então, ele é um conceito de análise que a gente usa para pensar a sociedade. A gente percebe, então, que existe o sexo biológico, aquele com o qual nós nascemos, né? Que está ligado aos nossos genitais, aos nossos cromossomos, aos hormônios que imperam no funcionamento biológico do nosso corpo. E existe o gênero, que são os papéis sociais estipulados para cada sexo. Cada sociedade vai ter papéis de gênero diferentes. Então, um bom exemplo disso é uma antropóloga chamada Margaret Mead, que estudou tribos africanas. E nessas tribos ela conseguiu perceber a diferença desses papéis de gênero. Algumas tribos tinham, tanto homens quanto mulheres eram dóceis, em outras ambos eram agressivos, em outras a mulher desempenhava o papel de dominante e o homem era mais dócil, mais ligado ao cuidado. E na nossa sociedade hoje é predominante que a gente tenha estipulado um papel no qual a mulher ela é biologicamente programada para ser mãe e por isso ela deveria só ocupar esse papel social. E o cuidado do lar fica todo sob a responsabilidade da mulher, então, e a gente já teve muitas conquistas. Inclusive o fato de que a gente hoje trabalha fora, né? Todas nós aqui trabalhamos fora de casa, mas nós trabalhamos em casa também, né? Então esse papel ainda está muito instituído, de que a mulher é aquela que é responsável por cuidar do lar. É isso que é falar de papéis de gênero, papéis estipulados para cada um dos sexos. E dizer que a gente vai debater gênero na escola seria pensar sobre por que só as mulheres têm que desempenhar esse papel do cuidado com os filhos ou do cuidado do lar. Por que os homens não podem ser ativos nesse processo? Afinal, eles também moram na casa, afinal, eles também são pais.
mas não tem relação nenhuma com a gente tentar modificar a orientação sexual de uma criança, até porque a gente nem fala em opção sexual, né? E isso é muito importante que fique claro. Ninguém escolhe ser homossexual, ninguém escolhe ser transexual. Isso é algo que a pessoa, a gente pensa, né, que existe uma interação biológica e social envolvida, mas a gente não sabe determinar ainda, apesar de muitos estudos, só que definitivamente não pode ser ensinado, né? Tá bom, Patrícia, Regina, eu vou pedir licença para vocês. A gente vai para um breve intervalo. Em seguida a gente volta com mais educação e debate, falando um pouco sobre gênero aqui no programa que é produzido pelo CMP Sindicato, o Sindicato dos Professores Municipais aqui de Passo Fundo. Até daqui um pouquinho. Olá, estamos de volta com o programa Educação e Debate aqui no canal 16. O programa Educação e Debate, que é uma parceria entre o CMP Sindicato, que é o Sindicato dos Professores da Rede Municipal aqui de Passo Fundo, com a TV Câmara aqui da cidade. E no programa de hoje a gente recebe a professora da Rede Municipal e também dirigente do CMP Sindicato, Regina Costa dos Santos, e a professora doutora em filosofia, Patrícia Ketzer, para conversar com a gente um pouquinho sobre gênero, um assunto que tem levantado bastante tabus ultimamente e que é importante que a gente traga a discussão para clarear também para os nossos telespectadores e para os professores da Rede Municipal que acompanham esse programa. No final do primeiro bloco, a Patrícia explicava pra gente que não tem como, né, ensinar um menino a ser menina, uma menina a ser menina. E agora eu pergunto para vocês, se tratar sobre gênero, você ensina gênero na escola? Como que se daria esse ensino, esse assunto, essa temática, como que ele seria aplicado em sala de aula? Não é possível, né? A gente não vai criar uma disciplina para tratar sobre gênero. O gênero, na verdade, é uma coisa que surge no decorrer das nossas aulas. Eu, na minha prática, enquanto professora, sinto isso. Que muitas vezes a gente vai passar por situações que vai ser necessário colocar em discussão determinadas questões. Como, por exemplo, Patrícia? Por exemplo, você tem um aluno em sala de aula que é homossexual e os colegas estão praticando bullying com esse estudante. Ele precisa, a turma precisa discutir a temática, né? Uma menina que está sofrendo alguma violência, né? Dentro da sala de aula, se a gente discutir a questão, por que isso está acontecendo, o que leva a isso, a gente pode resolver esse problema, né? E como a Regina falou antes, a gente não vai, a nossa sala de aula, ela vai se tornar um espaço mais harmônico. E aí vai ser possível a gente trabalhar o nosso conteúdo de matemática, de química, de física, com mais tranquilidade e com um ambiente que proporciona aprendizagem para todos os alunos. Não só para uma parcela deles que está tranquila, que está bem que está bem na sala de aula, mas também para aqueles que em algum momento não estiveram. Sim. Acho que é importante, assim, deixar sempre bem claro de que esta diversidade que hoje a escola pública e a escola privada também atende, mas os problemas eles se dão com maior ênfase na escola pública. Se o professor está preparado para trabalhar com esta diversidade, para acolher essas crianças e para lidar com essas situações do dia a dia, onde a gente não tem o mundo ideal que a gente gostaria que tivesse. O ideal seria ter uma psicóloga, né, uma orientadora com 40 horas na escola, um coordenador pedagógico que tivesse amparado, né, que tivesse formado nesta linha de acolher a esta diversidade e saber trabalhar com ela. Daqui a pouco, se a gente tivesse uma outra estrutura que fosse a ideal, ou melhor, as famílias ideais, que tanto se fala, né, em família, mas a gente sabe que não é bem assim. Hoje a maioria dos pais são trabalhadores, que trabalham cerca de 12 horas fora de casa, onde muitas vezes sequer sabe como que está o filho. Né? E isso não adianta a gente mascarar que não existe. A maioria é a classe trabalhadora, e a classe trabalhadora hoje é cerca de 12 horas por dia. Então, assim, este mundo ideal, que muitas vezes alguém parece que pinta, né? Algumas pessoas acabam pintando de que existe um mundo ideal, ele
não é a nossa realidade de hoje. Então, assim, existem muitos problemas que discutir essas pautas, e uma delas gênero, como a questão da discriminação e outras pautas que a gente traz presente como temas transversais na escola, se torna necessário daqui a pouco para que a gente possa, inclusive, fazer com que esses problemas não aumentem. A partir do momento em que a gente vê quantos adultos poderiam ter uma vida diferente se lá na sua infância a escola tivesse tido um olhar diferente. Quantos meninos e meninas não estariam se prostituindo, como é a realidade do nosso município hoje, né, se a escola tivesse tido um olhar diferente? Muitas mulheres daqui a pouco não seriam tão reprimidas numa relação como é a realidade do nosso município. Se não me engano, Passo Fundo está entre o segundo com maior índice de violência contra a mulher no estado. Se as nossas meninas fossem educadas, né, para que de fato a gente tivesse uma outra posição diante dos nossos relacionamentos. Então, assim, se a escola tem um olhar diferente para essas crianças, com certeza a gente está educando para a vida, que é o que a gente falou no início do programa. A escola precisa dar condições para essas crianças serem seres humanos melhores. Que se eu sou mãe, né, tenho o Gabriel de 10 anos de idade. Se o Gabriel, como que vai ser a vida do Gabriel, eu não sei, mas eu quero que meu filho seja respeitado. Entende? Eu acho que esse é o desejo de qualquer pai. E a escola é sim um espaço que tem uma diversidade e que precisa ser preparada e organizada para atender essas demandas. Essa diversidade ela acaba por ser contemplada também no Plano Municipal de Educação aqui de Passo Fundo, né? Que é um documento que foi construído democraticamente, inclusive o CMP participou ativamente, né, dessa construção, Regina. E eu queria saber um pouco de ti, assim, o que representa um Plano Municipal de Educação trazer essa temática? Porque a gente sabe que em muitos outros municípios essa temática ela foi suprimida do texto final, também em planos estaduais aconteceu o mesmo, e o plano aqui de Passo Fundo, além dele ter esse diferencial, ele tem um outro diferencial que é importante de ressaltar, que foi a sua construção, né? Ele contou com mais de 30 entidades participando da sua construção, que concluiu a necessidade desse tema estar incluso no Plano Municipal de Educação. Nessa mesma pergunta eu já aproveito para te pedir um esclarecimento, o que determina o Plano Municipal de Educação? Porque em algumas falas contra, inclusive, a questão de gênero, a gente pôde acompanhar que a impressão que se dá é que o plano traz aos professores o currículo que deve ser trabalhado em sala de aula, mas parece que não é exatamente por aí, né? Então, na verdade, essa lei que já foi sancionada no nosso município, que tem um processo, inclusive agora, de avaliação da sociedade, né, de reestruturação do plano a partir de audiências públicas, de conferências, de assembleia, onde a comunidade pode e deve estar participando, porque foi esse um pouco o processo de criação, automaticamente todo o processo de monitoramento e implementação também que se dá nesse processo, que é sim, né, democrático, de construção e também de monitoramento e planejamento. Para deixar bem claro, o Plano Municipal de Educação, ele não é o referencial curricular, não é ele que determina os currículos que serão ensinados na escola. O Plano Municipal de Educação, ele vem para trazer políticas públicas voltada à valorização dos profissionais e à qualidade da educação. A gente já discutiu no nosso primeiro bloco da importância que se tem em se ter e trabalhar com essa diversidade, toda essa demanda social que hoje a escola tem. O plano ele vem para que nos planejamentos, seja da rede privada, da rede municipal ou da rede estadual, quando se vai pensar políticas públicas de educação, se pense nessas estratégias que estão determinadas no Plano Municipal de Educação. Então, trazer gênero, quando a gente fala, estamos no mês da mulher, né? Que é importante, assim, a gente dizer que esse tema ele é extremamente pertinente, por isso, né? É um mês onde cabe à sociedade estar discutindo, né, a questão específica da mulher. É sim a gente está pensando como que a gente pode estar abordando esses temas na escola com políticas públicas que garantam não só a qualidade da educação, mas também a vida dessas crianças. Porque antes de mais nada, cabe a todo o espaço institucional privar pela vida do ser humano. Então,
Então, assim, quando a gente traz temas como esses no Plano Municipal de Educação, está voltado a isso, a garantir a vida e a qualidade, né? Qualidade da educação. Importante dizer, assim, que o plano, as metas, essas estabelecidas, elas estão estabelecidas aonde no plano? Na formação dos professores. Porque um dos itens, porque a gente entende que o professor precisa estar preparado para atender essa realidade. As crianças das séries finais do ensino médio, que vivem, né, e nós como pais, né, e a comunidade há de concordar, né, tanto com as escolas quanto com a gente, assim, no sentido de que muitas coisas, muitos esclarecimentos faltam, né, e muitas vezes o pai não está perto para conseguir dar a orientação que deve estar dando. E vou dizer, se na escola pública hoje não tem, na escola privada tem. Porque o filho de quem tem mais condições é orientado. E aí a gente tem os exemplos das nossas escolas. Minha sobrinha estuda em uma escola particular e eu digo e repito muitas vezes, ela recebe sim orientação sexual. Então a gente questiona inclusive isso, tá? Então é o filho do pobre que não pode ter prevenção para a gravidez na adolescência? É o filho do pobre? Porque o de quem tem mais condições está tendo. Então, assim, é isso, é pensar políticas públicas que possam ter, que perpassam pela escola, aonde a gente possa estar melhorando aí a qualidade de vida dessas crianças e adolescentes. E ainda, está previstos para séries finais no ensino fundamental, para o ensino médio e para o curso superior. Em nenhum momento está previsto discutir sexualidade na educação infantil ou nas séries iniciais do ensino fundamental. E esse esclarecimento é importante ter para a comunidade, mas para a formação do professor é para todos os níveis. Agora que tu fala sobre a questão da sexualidade, me ocorrem dois apontamentos. Primeiro, que a gente sabe que nas escolas públicas é muito grande o número de adolescentes que acabam por engravidar e não terminar os seus estudos ou acabar protelando e voltar a estudar muito tempo depois. E além disso, eu queria fazer uma pergunta para vocês, que dentre essas polêmicas que giram em torno do estudo de gênero e da própria palavra gênero por si só, é a ligação com a pedofilia, que é algo gravíssimo, né? E, inclusive, cabível de punição legal. E, em muitos casos, se faz uma ligação dos estudos de gênero com pedofilia. E eu gostaria que vocês esclarecessem se, de fato, existe uma ligação ou se não existe qualquer ligação. Isso é uma desonestidade sem tamanho, Ingrid. É preciso que seja dito a verdade, né? A gente está falando de gerar notícias falsas, de fazer associações com coisas que não tem associação nenhuma. Inclusive, se a gente for olhar para a própria questão do que é discutir gênero em sala de aula, a gente vai perceber que uma das pautas muito importantes na discussão de gênero é falar sobre como a gente adultiza as meninas muito cedo, como a gente acaba exigindo delas uma posição de adulta e hipersexualizando meninas, que aos 12 anos já estão sendo assediadas nas ruas muitas vezes. Então, se a gente discutir isso dentro da escola, essas meninas elas podem perceber que algo está errado aí, né? Elas podem enfrentar o assédio, elas podem falar sobre esse assédio com os pais delas, quando ele ocorre em algum espaço, né? Ou com os professores, porque elas vão ter consciência do que é ser assediada, porque elas vão ter consciência do que é ser abusada e elas podem reivindicar os seus direitos e a proteção que toda criança deve ter, que é garantida por lei, mas que infelizmente muitas vezes não se efetiva. E eu acho que é super pertinente o que a Regina traz. Essas crianças muitas vezes podem contar muito mais com o espaço da sala de aula, com os professores, do que com os pais, porque em casa às vezes o contato é só lá de noite, na hora que o pai e a mãe chegam cansados já para dormir. Então, se isso é trabalhado dentro da sala de aula, essa criança ela pode ter no professor um suporte que pode orientá-la, né, que pode auxiliá-la a buscar a ajuda necessária caso algo assim aconteça. Então, as coisas elas não têm relação. É completamente desonesto, é má fé associar pedofilia com debater gênero. Na verdade, pelo que tu traz,
debater gênero, na verdade, acaba influenciando para que não aconteça a pedofilia, para que os jovens, enfim, eles tenham discernimento suficiente para saber identificar uma situação como essas, né? E também é importante a gente lembrar que quando fala de pedofilia, que a maioria dos casos eles acontecem justamente com pessoas próximas, né? São ou familiares ou amigos da família. Então, no momento que a criança ela tem esse discernimento, fica também mais fácil de ela conseguir identificar, né? E mais importante, assim, nesse contexto, né, que o professor esteja preparado para ser ele, né, a pessoa que possa, inclusive, fazer essas denúncias. Hoje, não sei se é de conhecimento de todos, mas o professor, ele responde o processo caso ele não denuncie. Caso ele não venha fazer a denúncia, seja de qualquer tipo de violência contra a criança ou adolescente. Então, nós somos punidos por lei caso a gente não denuncie isso. Porém, a gente não pode conversar sobre isso na escola. É um tanto quanto contraditório, né? Dizer que o professor não pode receber formação, né? Pode ser punido de alguma forma por, né, trazer em pauta, trazer no dia a dia da escola esses temas, mas, no entanto, ele tem uma lei que diz que ele é obrigado por lei fazer essas denúncias. Então, assim, tem algumas contradições nas falas, eu acho que é importante, assim, a gente clarear principalmente para a comunidade, né? Porque o dia a dia da escola, muitas vezes tem pessoas que imaginam como é, mas poucos de fato estão lá no dia a dia e enfrentam essa realidade. Nós temos muitas heróis e heroínas do dia a dia da escola que são sim os nossos professores, que ficam com toda esta carga hoje, né, social, né, que se tem à escola. E, no entanto, quando se pensa políticas públicas para preparar esses profissionais para enfrentar essa realidade, a gente tem todo um processo aí com ideias contraditórias, né? Porque em pleno século XXI a gente está vivendo algumas coisas, chega a ser triste, né? Porque eu acho que a educação ela tem que acompanhar o ritmo da sociedade. E se a sociedade hoje tem tamanha diversidade, esses temas estão na escola, eu acho que chega a ser um crime proibir a escola de estar falando sobre esses temas. Bom, Regina, Patrícia, infelizmente o nosso programa ele já está chegando ao final. Eu gostaria de agradecer a presença de vocês hoje nessa conversa muito esclarecedora sobre gênero e contar com a presença de vocês nos próximos programas aí para a gente seguir desconstruindo alguns mitos que acabam surgindo aí em torno de assuntos, porque na verdade quando a gente fala em tirar privilégios no sentido de respeito e desrespeito, sempre vai ter alguém incomodado e é por isso que é importante a gente fazer essa conversa. Então, muito obrigada pela presença de vocês hoje. Eu que agradeço, é muito bom poder estar aqui conversando com vocês e colocando em pauta essas questões que são tão urgentes e que têm sofrido tantos ataques na nossa sociedade nos últimos tempos. Obrigada, Patrícia. Foi um prazer, né, mais uma vez estar no programa, que a gente possa, de fato, esse ano desenvolver aí na pauta do programa Educação em Debate, né, temas que propiciem a formação também do professor e também da nossa comunidade. Eu acho que a gente não pode pecar pela falta de conhecimento, né? Muitas vezes acaba vindo uma informação, né, e a gente acaba não sabendo de fato o que ela diz. Eu acho que esse foi um programa muito bom, assim, no sentido de a gente poder estar esclarecendo essas questões. Um abraço a todos os professores, né? E que a gente possa ter um ótimo ano letivo, né? Já que é o nosso primeiro programa, e que a gente siga aí com essas pautas importantes para a educação. Tá certo, obrigada, Regina. A gente volta então na próxima semana com mais Educação e Debate. O Educação e Debate, que é um programa produzido pelo Sindicato dos Professores da Rede Municipal aqui de Passo Fundo, em parceria com a TV Câmara, e que nessa semana trouxe aí um pouquinho sobre questões de gênero e o que significa tratar de gênero nas escolas. Você pode acompanhar esse programa também nas nossas redes sociais e no nosso site cmpsindicato.com.br. Até a próxima semana e uma boa noite.